A paz, tudo bem? Vamos estar iniciando essa aula de número 7 do nosso curso Rota 66, Viajando pela Bíblia. Vamos dar prosseguimento a esta aula deste curso. Vamos lá? Vamos estar iniciando. Então nós terminamos a nossa última aula, que é a sexta aula, falando aqui das altas idades, né? Que foi uma das formas de preservar a tradição oral. Agora vamos dar prosseguimento, vamos ver o que está acontecendo no cenário aqui desta aula. O cenário é a maldade do ser humano. Nós observamos que desde a maldade do coração ali de Eva e Adão, está prosseguindo com Caim, e agora nós vamos ver onde que atinge o nível da maldade do ser humano em Gênesis capítulo número 6. A pergunta é: anjos caídos tiveram relações sexuais com mulheres? Será que anjos podem ter relação sexual com a mulher? Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Quem são esses filhos de Deus? E quem são as filhas dos homens? A pergunta está lançada. Quem são esses filhos de Deus e as filhas dos homens filho de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram? Quem são? Vamos lá. Existem três classes de interpretações. A primeira classe de interpretação é que esses filhos de Deus são os setitas, ou seja, a descendência de Sete. Nós estudamos a descendência de Caim, que foi uma descendência ali que levantaram homens poderosos, de progresso, e homens também maus. Começou a bigamia nessa descendência, e depois a morte, né, também, que vemos que aconteceu nessa genealogia. Houve todo tipo de atrocidade. E nós vemos aqui na genealogia de Sete, que é uma genealogia simples e uma genealogia que era temente a Deus. Tinha muito temor de Deus. Então a ideia é essa genealogia dos filhos de Deus, que são a descendência de Sete, juntou com a descendência de Caim, que diz que são filhos do homem. Ou seja, quando fala filho de homens, filho dos homens, fala de carnalidade. Quando fala de homem, fala de carne, de coisas naturais, né? Homens carnais. E quando fala de filhos de Deus, fala de homens que estão no âmbito espiritual. Então essa é a interpretação cristã tradicional. Os setitas, que são os da descendência de Sete. E também tem outra, que diz que são os anjos. É a interpretação judaica mais antiga. Mas eles apoiam em Jó capítulo 1, versículo 6, onde diz, aqui na palavra de Deus: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nós observamos que nesse texto aqui, os filhos de Deus, verdadeiramente aqui são anjos, filhos de Deus. Mas tem palavra na Bíblia que está escrita, mas não é aquilo que está escrita. A gente olhando pelo contexto, e nós não podemos criar um link de uma passagem, algo que está escrito, com outras, algo que está escrito parece que é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Por quê? Porque nós vemos que esses filhos de Deus aqui realmente são os anjos. Mas Jesus disse em Mateus 22:30, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Aqui foi uma pergunta que os fariseus fizeram a Jesus acerca do casamento. Se um homem tinha 7 mulheres, com quem ele iria ficar no céu? E Jesus falando que na ressurreição nem se casa,
dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Os anjos que não procriam. Então observamos que esta ideia não bate aqui com a doutrina de Cristo. Mesmo que seja que os anjos caídos que incorporaram em pessoas, mas se fosse anjos caídos e incorporando em pessoas também, então esses filhos aí nasceria da pessoa que era incorporada, não dos anjos, porque o anjo não tem o sêmen. Então esta é uma das teorias que nós estamos aprendendo, mas eu descarto essa teoria. E também tem a teoria que é muito aceita também, que é a terceira, que diz que são sucessores reais tirânicos de Lameque. Que nós vemos lá os filhos de Lameque, que verdadeiramente eles progrediram, a zona rural, a zona urbana, a arte, nasceram deles. Então que esses eram verdadeiramente reis poderosos. Essa interpretação é a interpretação bíblica do século II depois de Cristo. Filho de Deus pode ter o significado de homens poderosos. Nessa interpretação, pode ser reis. Por causa de suas riquezas e poder, fundaram os primeiros haréns. São uma interpretação também muito aceita por muitos teólogos. Mas eu fico mais com a interpretação da descendência de Sete. Tá? Eu espero que você tenha entendido isto aqui. Vamos seguir com a nossa aula. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Quando nós falamos de 120 anos, parece aqui que o homem não passaria de 120 anos a partir de agora. Mas depois nós vamos ver a genealogia de 100 lá na frente. E tem pessoas que viveram 300 anos, 200. Abraão mesmo é um deles que viveu 175 anos. Então esses 120 anos aqui na realidade é o tempo que Deus deu ali para que construísse a arca. Quando Deus ele falou esta palavra, ele falou assim, ó, a pessoa que nascer hoje não passará de 120 anos. Por quê? Porque daqui 120 anos eu retornarei para trazer juízo. Então esses 120 anos foi o prazo que Deus deu. Mas havia naqueles dias gigantes da terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Quem são, na realidade, esses gigantes? Quem são esses gigantes? Será que esse gigante aqui, na forma física, será que os filhos de Deus entraram com as filhas dos homens e ali nasceram pessoas gigantes, como nós vemos lá na frente que o próprio Davi lutou com o gigante Golias? Será que aqui também já tinha gigantes? Será que pode associar? Não. Não podemos associar aqui que através disso nasceu homens grandes. Mas quando nós falamos homens grandes, gigantes, pode se referir a poder. Nasceram até pessoas ali que até cresceram no poder, no pecado também, porque quando fala de poder e pecado, coisas erradas que cometiam e subia até. A maioria das pessoas que comete pecado, eles vivem uma vida desregrada e até cresce. Nós observamos que Caim também, a Bíblia diz que a terra não daria seu fruto, mas você vê que a sua descendência, eles cresceram pela sua capacidade, porque Deus ele dá a capacidade ao homem. A Bíblia diz que a chuva ela veio para o justo e injusto também. Então a chuva não veio só para o justo. E também o poder da capacidade, da sabedoria, do conhecimento, Deus deu para todos. E infelizmente, também, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, não sei, mas até pessoas que não temem a Deus, prospera, cresce, porque usa a capacidade que Deus deu. Né? Essa capacidade Deus não tira. E também pode ser gigante, no original hebraico é Nefilim, que quer dizer caídos também. Então esse gigante pode ser pessoas poderosas ou também pessoas caídas. Amém? Vamos lá. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Deus se arrepende? Será que Deus se arrepende? Será que Deus tem coração? A Bíblia diz, cortou-lhe o coração. A pergunta é,
Deus se arrepende? Vamos lá. Primeira resposta. Eu quero que você decore estas duas palavras. Antropopatia. Antropopatia. Ou seja, antropo de homem. Patia de sentimento. E antropologia. Antropo de homem. Antropomorfismo, perdão. Antropo de homem. Morfismo de forma. Então, forma humana. Então, Deus, ele falando aqui de um sentimento humano, de antropopatia. Ele falando de uma maneira que tem um sentimento humano. Quando fala o sentimento, fala o arrependimento, Deus entristeceu, Deus está alegre. Né? Estas palavras são as palavras que foi colocado na Bíblia para que nós pudéssemos entender. É como um pedagogo ou uma pedagoga fala com uma criança na linguagem da criança, para que a criança possa entender o que eles dizem. Deus é um pedagogo, Deus é uma sabedoria infinita, e ele precisa trazer esse sentimento, falando desse sentimento, a palavra falando do sentimento, para que nós possamos entender. Como que eu posso entender Deus, ele voltando atrás, Deus se arrependendo? É um símbolo de Deus, ele se entristeceu. Ou seja, Deus respirou fundo. Essa é a questão. Mas de arrependimento, igual arrependimento do ser humano, de fazer as coisas, voltar atrás porque errou, isso não acontece com Deus. Então vamos lá. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Aqui é antropopatia. Arrependeu-se, um sentimento. Cortou-lhe o coração. Fala também de antropomorfismo, de uma forma humana. Deus não tem coração, mas para mostrar o sentimento do Deus Todo-Poderoso. Lamentações 1:5 diz: os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu. Está falando de Deus triste. Quando fala de Deus triste, é um sentimento que Deus não está contente, ou um sentimento que Deus ele está ali olhando para o ser humano e não se arrependeu. Mas esse sentimento, na realidade, tristeza, igual o ser humano não tem, mas para mostrar um sentimento de Deus, que Deus não está ali feliz, que a vontade de Deus é estar sempre alegre com o ser humano. Mas esse sentimento aí é uma palavra, antropopatia. Você decora essa palavra, marque nessa palavra na capa da Bíblia, porque para você entender algo de Deus, para você entender a forma de Deus, o sentimento de Deus, porque se nós entrarmos na soberania de Deus, que Deus não se arrepende, Deus não tem mão, Deus não tem coração, perde a graça. Então nós temos que falar na nossa linguagem. Para que nós possamos entender um pouco Deus, nós temos que falar da linguagem humana. Para que a criança entenda o ser humano adulto, ele tem que falar na sua linguagem. Então nós somos criança na presença de Deus e temos que falar a linguagem de criança para entender o Deus Todo-Poderoso. Existe a palavra antropomorfismo, diz assim: ele inclinou os seus ouvidos. Será que Deus precisa inclinar? Quando a Bíblia diz Deus inclinou, o Deus atentou, Deus olhou e Deus está ouvindo. Fala de um Deus que está respondendo para mim, para entender que Deus está inclinando para mim, ou seja, Deus está respondendo o meu pedido. E eu invocarei toda a minha vida, porque Deus inclina. Quando uma pessoa se inclina para atender uma pessoa, ou a pessoa se volta o seu rosto para olhar para aquela pessoa, então está mostrando aqui de um Deus que verdadeiramente ele está respondendo o seu clamor e o seu pedido. E ainda diz aqui, Salmos 60, versículo 8: Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. Qual é o tamanho do sapato de Deus? Quando fala assim, lançarei o meu sapato, é uma forma que Deus não calça sapato. Aqui poderia ser, lançarei as minhas sandálias. Deus não precisa de sandália.
mas uma forma de dizer, quando uma mãe está brava com seu filho, ela pega o seu chinelo e vai bater na criança, dá uma chinelada, a criança corre, ela joga o chinelo sobre a criança. Esta é a forma que Deus está dizendo, ainda que você corra, Edom, mas eu lançarei e alcançarei, o meu sapato vai te alcançar. É uma forma antiga de punição para uma criança, punição para uma pessoa. Esta é a forma que Deus está falando para que nós possamos entender. Mas a Bíblia diz, esta é uma da resposta. Agora vamos na segunda resposta. A primeira resposta eu usei as duas palavras, antropopatia, antropomorfismo. Agora vamos na segunda resposta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Parece que este versículo está contradizendo um outro. Mas vamos compreender esse versículo. Vamos compreender. O primeiro fala sobre Deus não ser homem, nem filho do homem. Por isso ele não arrepende de suas atitudes. Porém, no segundo versículo é dito que Deus arrependeu de criar o homem. Se Deus não é homem para se arrepender, como ele pode ter se arrependido de criar o homem? Como assim? Qual a palavra hebraica para arrependimento? Essa palavra shuv. Shuv, que é esta palavra. Então esta palavra shuv, que é a palavra para arrependimento, é retornar para o ponto de origem ou voltar para Deus, no hebraico. Deus não pode retornar para um ponto de origem, nem voltar para Ele mesmo. Então esta palavra não serve para Deus. A palavra shuv não está em nenhum dos dois versículos. Este versículo que nós lemos aí, capítulo 6, também ali, Números 23, 19, não está esta palavra shuv, essa palavra arrependimento, como chuve, não está. A palavra chuve tem 3 letras que representam a mudança de estado. Eu quero dizer para você que cada letra do hebraico ela já tem por si só o seu significado. E também, cada letra ela significa um número. A primeira letra, Aleph, do hebraico, ela quer dizer a letra de número 1. Bet significa a letra de número 2. Então cada letra está simbolizando também um número. Então o hebraico é desta maneira. Vamos lá. A letra Shin, que é essa letra aqui, ó, o hebraico é de trás para frente. A letra assim, ó, Shuv. De trás para frente. Então vamos lá. A letra Shin representa o cerrar de dentes. Olha para você ver. O cerrar de dentes, como quando nos deparamos com algum erro que cometemos e cerramos os dentes. Ou seja, quando nós estamos indo numa direção, numa estrada e erramos o caminho, aí você fecha assim a boca e trava os dentes. Então, puxa, errei. Então a própria palavra, a própria letra, na verdade, essa letra Shin, ela representa isso. A letra Vav, que é essa letra aqui, essa letra Vav, representa a conexão entre o homem e Deus. É a palavra de conexão entre o homem e Deus. Essa palavra também é um gancho. Quando nós falamos uma conexão, um gancho, é algo que conecta uma coisa a outra. Agora vamos à letra Bet, que é essa aqui. A letra Bet representa a construção de algo novo, ou seja, uma casa. Significa casa, que é a construção de algo novo. Quando nós fazemos uma casa, nós estamos construindo algo novo. Então, se juntarmos essas 3 palavras aqui, vai dar assim. A palavra chuva representa quando percebemos que fizemos algo errado. Percebemos aqui. E Shin, que percebemos que fizemos algo errado. Buscamos a conexão com Deus, que é aqui a letra Vav. E passamos a construir uma relação, ou seja, uma nova relação com Ele, que é a palavra Bet. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Percebemos que fizemos algo errado. Buscamos a conexão com Deus e passamos a construir uma nova relação com Deus. Deus não pode
fazendo nada errado. Deus não pode buscar uma conexão com Ele mesmo. E Deus não pode construir uma coisa nova, uma relação com Ele mesmo. Então esta palavra não serve para Deus. Então vamos lá. Vainahem. Esta palavra, Vainahem. Vainahem é a palavra que está presente em Gênesis 6 e não possui um significado literal. Olha que coisa importante. Gênesis 6 e também Números 23, 19, a palavra lá é Vainahem. Vainahem é uma expressão idiomática que significa o ato de dilatar as narinas e puxar o ar. Quando nós falamos assim, hoje choveu canivete, esta palavra chover, canivete, não tem um significado literal. Não tem um significado literal. Porque é uma expressão idiomática. Quando nós falamos aqui, você é um monstro, quando nós falamos essa palavra, nós falamos aqui que aquela pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa verdadeiramente, aquilo que ela faz com muita maestria, nós falamos, você é um monstro. Mas se eu trouxer essa palavra sem um contexto, parece que eu estou citando aquela pessoa, chamando a pessoa de feia, de monstruosa. Então é uma expressão idiomática. Quando eu estou falando, eu estou expressando algo. Mas se eu for escrever assim, que alguém falou que aquela pessoa é monstra, eu tenho que escrever. Quando eu escrever, se a pessoa não ler o contexto, vai pensar que está brigando. Então, esta palavra também, Vainahem, ela não tem uma expressão. É uma expressão que Deus, Ele respirou fundo. Deus não falou nada, mas Deus apenas, Ele puxou o ar nas suas narinas e respirou fundo. Quando alguém faz uma expressão e você tem que escrever. Então, é como que Deus, quando Deus se expressou daquela maneira, quando Deus dilatou as narinas, Deus respirou fundo, aí não tem expressão, não tem um significado literal. Então, se fosse colocar a palavra lá, essa Vainahem também, essa palavra Vainahem não tem um significado literal. Então, não poderia colocar na palavra também Vainahem, porque não tem um significado literal. Então, por isso que colocou a palavra chuva. Mas observamos que não é chuva, é Vainahem. Mas não foi colocado Vainahem porque Vainahem é uma expressão idiomática. É somente uma expressão que vem da mesma raiz etimológica da palavra consolo, conforto, respirar, né? Puxamos o ar com muita força, desapontar. Esta é a expressão que Deus fez. Deus não falou, Deus apenas se expressou. Então, dilatar as narinas se refere ao momento em que demonstramos insatisfação com alguma situação. Apenas demonstramos uma insatisfação. Mas não que Deus falou que estava insatisfeito, mas Ele demonstrou através ali da sua expressão. Espero que você tenha entendido esta segunda maneira de pensar neste versículo aí. Ok? Vamos lá. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu aguardo você na aula 8, a próxima aula, que nós estaremos fazendo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu aguardo você lá.